Mas de vez em quando a gente se comporta como criança. De vez em quando a gente faz birra igual criança. Aí tem que ter alguém aqui que nem eu para puxar sua orelha, pegar no seu pé. Agora, criança, quando faz birra, muitas vezes não é sem motivo não, sabia? Entender o porquê que ela faz birra, para mim foi uma das coisas mais importantes. Porque a nossa conduta em relação a qualquer criança em birra ou emburrada é outra. E a gente vai entender o que a neurociência fala sobre a birra com a Thelma Abraão. Ela já está aqui, é especialista em neurociência, desenvolvimento infantil, autora dos best-sellers Pais que Evoluem e Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Seja bem-vinda, Thelma, querida. Muito bom te receber. Prazer é todo meu. Obrigada. Muito bom poder falar sobre esse assunto. Porque se tem alguma coisa que dói meu coração é ver uma criança fazendo birra, e aí eu que já sei o que é aquela birra, e o pai embirrado 3 vezes mais. Pois é. Né? Exatamente isso. E é realmente desesperador quando a gente começa a compreender o comportamento infantil, porque a gente sabe que a criança não está fazendo aquilo, né, de propósito, para atacar os pais, como muitas vezes eles interpretam, né? Pois é, tem motivo e a neurociência explica. Tem motivo. Com certeza. Bom, o que acontece é que a gente nasce com um cérebro imaturo, já começa por aí, né? E ninguém nos ensinou isso lá no passado. Então, muitos pais acreditam que a criança nasce pensando que ela sabe o que ela está fazendo. Mas eu já falei, não, né? Essa criança já entendeu. Não, ela ainda não entendeu. Ela ainda não tem capacidade cognitiva de compreender. Então, a gente nasce com um cérebro imaturo e o córtex pré-frontal totalmente imaturo, né? A gente não consegue raciocinar, pensar, prever as consequências das nossas atitudes. E a gente também não consegue lidar com as emoções. Por exemplo, um adulto está com raiva, você consegue se controlar. Você consegue pensar, nossa, não vou gritar aqui porque não posso, né? Não vou bater nessa pessoa porque não é legal. A criança não. Ela age por impulso, né? Ela age dominada pela emoção. E quando os pais não entendem isso, eles acabam levando para o lado pessoal, acabam reagindo negativamente a esse comportamento. E aí que você falou, eles acabam fazendo uma birra pior que a do filho, né? Uhum. E aí vira aquela loucura, né? É. Aí a criança grita e o pai grita junto, aí fica aquela casa de louco. E no final não tem solução, porque não é assim que a gente contém um filho, acolhe um filho e ensina ele a lidar com as emoções dele. Na verdade eu falo que a gente tem que ser conseguir manter, né, a regulação emocional. O que é autorregulação? É quando a gente consegue usar a nossa razão para lidar com o que a gente sente. O adulto já tem essa capacidade, a criança não. Então é como se o adulto tivesse que ser o cérebro dessa criança. Eu que vou ter que me manter calma para poder corregular com ela. Esse mecanismo se chama corregulação. É um adulto calmo ajudar uma criança a lidar com o que ela sente. Então, normalmente quando uma criança está fazendo uma birra, não adianta querer conversar com ela ou explicar o que está errado, porque ela não vai ouvir. Você já viu quando a gente está com raiva? A gente que é adulta com raiva, a gente escuta o que os outros estão falando? Não. Tem que esperar a raiva passar. E às vezes os pais não conseguem, eles estão ali, a criança está chorando, ele está gritando, querendo que a criança entenda. Então, a melhor coisa é esperar essa raiva passar, ficar calmo. Essa é a parte mais difícil, né? Que é não levar para o lado pessoal. Ainda mais quando a birra é em ambiente público, né? Aí vem a vergonha, né, a do criança julgamento. se joga no chão. É. Já aconteceu isso com você? Começa a gritar. Renato deu até risada. Renato tá com 3 filhos, né, Renato? Olha lá, o nosso câmera. Tem 3? Eles fazem birra, Renatão? Olha lá. Hã? Tem birra? Tem gritaria? O mais novinho, viu? Porque depois vai ficando mais velho e vai aprendendo. Vai aprendendo. Agora depende muito do modelo dos pais também, né? Se o pai e a mãe não conseguem lidar com o que sente, se são pais explosivos, estão sempre gritando na hora da raiva, a criança não aprende a lidar com o que sente. Acaba virando uma família de pessoas que todo mundo se desregula na hora da raiva, vira o caos, né? Então, acho que o mais importante aqui, quando a gente se torna pais, não é só compreender o comportamento infantil, mas a gente se reeducar emocionalmente. Aprender a administrar as nossas emoções, né? Porque a criança aprende muito mais pelo nosso exemplo, pelo nosso relacionamento com ela no dia a dia, do que simplesmente pelo que você está falando para ela, né? Você fala, não grita, mas você grita.
Aí já não adianta. Então, a reeducação emocional dos pais é fundamental nesse processo, né? É eu que sempre falo, né? Parece que é a ordem natural da vida, tipo, eu casei, agora eu vou ter filho. Não, prepare-se para ter filhos, né? Estude, faça um processo de autoconhecimento para você saber quem você é, para aprender a lidar com as suas frustrações, com os seus medos, com as suas angústias, porque a gente, como pai e mãe, passa por várias dessas. Nossa, muito verdade. Né? A criança está com sono, às vezes ela não consegue dormir, ela começa a chorar. Se você não tiver esse entendimento para lidar com esse momento de angústia, você passa uma angústia maior e ela vai chorar ainda mais, não é assim? Com certeza. Essa parte que você falou é muito importante, porque a criança, quando ela nasce, ela não consegue expressar o que está sentindo, né? Ela não fala, não verbaliza, mas ela demonstra. Então, necessidades físicas não atendidas, por exemplo, cansaço, sono, fome, tudo isso leva uma criança a entrar num estado de estresse e ela demonstra como pode, que é chorando. E às vezes os pais não estão atentos a isso, né? Então, rotina é importante, disciplina, principalmente na hora para dormir, para se alimentar. E tem uma outra parte, outras necessidades que também são fundamentais, que são as necessidades emocionais. E essas aqui realmente causam mais problemas. Por quê? Não adianta só alimentar uma criança ou pôr ela para dormir. Ela precisa de afeto, se sentir vista, conectada. Então, dá colo para essa criança, toca nela. E o que a gente aprendeu nas gerações passadas? Não dá colo não, que vai ficar mimada. E não, a criança que se sente segura, ela se comporta melhor, ela é mais calma, ela aprende a lidar com o que ela sente mais rapidamente, né? Então, você vê quantas coisas a gente tem que ir desconstruindo? Muito. E é só a gente olhar, por exemplo, para a natureza, né? Essa coisa de, vai ficar mimado. Tem pai e mãe que fica no desespero, não pode dormir no colo. Gente, um leãozinho, quando nasce, ele fica ali aninhado. Um cachorrinho fica aninhado com a sua mamãe. Qualquer animalzinho nasce e fica ali, coladinho. E aí, de repente, não deixa. Eu me lembro, quando eu tive a minha filha mais nova, que já é casada, já adulta, mas eu li um livro, porque ela tinha dificuldade para dormir. Hoje eu entendo bem por que ela quase não dormia, mas no horário que ela tinha que dormir. E aí eu li um livro chamado Nana Neném, que ensinava a gente a deixar o neném ficar chorando no berço até o neném se cansar. Jesus, eu tentei fazer um dia, depois eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Sofria você e ela, né? Comigo e com ela, eu não quero mais. Eu sei que eu joguei o livro fora, rasguei. Maravilhoso você falar autora, isso. Mas eu achei o fim do mundo esse livro. Eu acho que ninguém deve ler esse livro, sinceramente. Cláudia, você falou algo desse jeito. Muito importante, porque tem vários livros antigos, né? Quando a neurociência ainda não era avançada como é hoje, a gente não tinha acesso a esse tipo de conhecimento que a gente tem hoje. Tudo isso, querendo ou não, ainda é muito novo na humanidade, né? A gente conheceu o cérebro, o nosso desenvolvimento. Então, muitos livros foram escritos há muitos anos atrás, quando essas autoras não sabiam, né, o que a gente sabe hoje. Mas, infelizmente, muitos pais seguem à risca e acabam deixando o bebê chorando num berço sozinho. E pensa só. E é muito bom você estar aqui, Thelminha, porque o que acontece? Tem muitas vovós assistindo. Eu sou vovó também, como você, viu, minha amiga? E outro dia eu até questionei um grupo que tem, num grupo não, é um Instagram lá, um perfil no Instagram que estava mostrando um amor de vó todo errado. A avó fazendo tudo que a mãe falou que não era para fazer e fazendo coisa que não se deve fazer com o bebê, que é dar açúcar antes dos 2 anos de idade. E a avó falando, eu faço porque eu amo meu neto, porque isso é amor de vó. Amor de vó é aquela que estuda para saber como é que estão as coisas, aquela que vai fundo, entender por que mudou tudo. Não é aquela que fala assim, no meu tempo deixava chorando e é assim que vai ser. Não, vai estudar, vai. A gente tem que se reconstruir, reaprender, gente. Pois é. Parabéns, Cláudia, por você falar isso, porque eu tenho várias avós que me seguem, que leem os meus livros, estudam e falam, olha, eu errei muito com os meus filhos, mas com os meus netos eu estou tendo a oportunidade de experimentar de uma outra forma. E é tão legal a gente poder evoluir, né? Sabe que com o neto eu tenho uma sensação muito gostosa que é assim, quando a gente é mãe, para mim vem muito essa imagem. A gente faz igual quando a gente está na sala de aula com aquele professor que fala um monte de coisa e a gente precisa anotar tudo, mas muito rápido. A gente faz tudo. Aí chega em casa, a gente pega o caderno do capricho e passa limpo. Sim. Então, ser mãe é escrever do jeito que dá. E ser vó é passar a limpo, sabe? Que delícia. Eu tô passando a limpo. Amei. Eu me sinto fazendo isso, porque aí
é com muito mais calma, é com muito mais cuidado e é com informação. E olha que bom, a gente tem a oportunidade hoje em dia de nos tornarmos mães que têm essa oportunidade de escrever já dessa Isso forma. é demais. Muito. A gente precisa, na verdade, em vez de olhar para a criança e falar, ai meu Deus, meu filho tem que mudar, meu filho é terrível, peraí. Será que não é você que tem que se olhar e começar a prestar atenção no que você está tendo como verdade? Porque quando a gente muda o olhar para a criança, tudo muda. Você vai mudar a forma de tratá-la, você vai olhar para ela com mais compaixão. Isso não tem a ver com mimar. Não. Todo ser humano precisa de afeto. Os adultos precisam e as crianças muito mais, porque elas estão em construção, né? Você sabe que a gente está falando de criança, mas o que você falou vale para todas as relações. Para né? todas. Se eu olho para você já com uma certa rejeição, já esperando que você seja, ai, a Thelma é arrogante, é mentira. Você já vai ter um eu comportamento. já tenho uma barreira aqui. Isso. A gente já não faz Exato. conexão. Né? E com a criança, Posso acontece complementar da essa mesma sua forma, fala claro. perfeita? Os pais, na verdade, eles usam um escudo protetor. Por quê? Qual que é a crença que veio lá de trás? Criança quer manipular, cuidado que esse menino vai te atacar, tá chorando, né, para conseguir o que quer, tá me testando. Se eu tenho essa visão de uma criança, o que eu vou fazer? Eu vou me proteger dela. Mas como você vai se proteger de uma criaturinha que é 3 vezes menor que você, que tem um cérebro imaturo, que não consegue pensar ainda? A criança vai começar a ter um raciocínio mais lógico por volta dos 4 anos de idade, que é quando o cérebro começa, né, o córtex pré-frontal começa a apresentar um pouco de desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele vai continuar por mais 20 anos, até que ele esteja completamente maduro. Ou seja, então até 4 anos é Até tudo por volta dos instinto? 25, Não. muito instinto e emoção. Por isso que criança de 2, 3 anos está naquela fase de chorar bastante, de se jogar no chão, de você querer que ela faça algo e ela não faz, porque ela não consegue ainda usar controle de impulso, por exemplo. Ela não tem maturidade cerebral para isso, ela age no impulso, ela se joga no chão. Então, a explicação está onde? No desenvolvimento do cérebro da nossa espécie. Nós somos a espécie de mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. E compreender isso é fundamental, porque eu falo que a raiz da violência contra a criança está justamente na falta desse conhecimento. Porque daí você não sabe disso e julga que essa criança está pensando, quer me atacar. E não é isso, entende? Então, até os 4 anos, a criança está fazendo volta. só o que ela dá conta de fazer no É isso. instinto dela. Por emoção, ela é muito dominada. E não quer dizer que a partir dos 4 ela começou a pensar, não é isso, é um processo gradual. Por volta dos 4, ela começa a entender mais racionalmente, dependendo de como veio esse processo dos pais ajudarem ela a lidar com a emoção, ela começa a ter um pouco mais de autorregulação. Se essa criança vive num ambiente de estresse, de brigas, de ameaça, castigo, e esse sistema nervoso é o tempo todo ativado pelo medo, ela não aprende a lidar com o que sente. A minha nora é tão bonitinha com o Bernardo, meu filho também, então assim, qualquer coisinha eles falam sobre o sentimento, né? Então assim, você tá triste, tá com fome, né? Nomeando as muito emoções. Nomeando, apesar dele ser um bebezinho, mas já vai entendendo. Ele é um amorzinho calmo, difícil de chorar. Não, eu falo que assim, a gente, quando a gente se torna mãe, é um aprendizado enorme, né? Porque eu falo, a maternidade traz amor, mas também traz dor. Porque é tudo novo, né? De repente você vê uma criança se comportando de uma determinada maneira que a gente às vezes não consegue entender. Então é uma oportunidade de reaprender mesmo, né? E olha, E leia os evoluir. livros da Thelma para você aprender. Fica atenta aí aos sinais que o seu filho te dá e lembre-se que você é um agente de transformação. Eu gosto muito de lembrar, assim, a Bíblia fala que Deus faz uma criatura e a gente, pai e mãe, transforma essa criatura num filho de Deus, ou seja, numa pessoa inteira, numa pessoa feliz, numa pessoa completa. Maravilhoso. E a infância é a base da vida, né? Eu falo que a gente vai construir um prédio muito alto ou não, vai depender dessa base. A infância é essa base. Faz toda a diferença, né, Thelma? Muito, muito, muito. Você tem dúvida? Comportamento infantil, como é que a gente faz e não faz? Thelma, vou pedir já as perguntas aqui, aí a gente vai acompanhando e vai respondendo. Tem alguma coisa importante que a gente não falou ainda que você gostaria de falar? Olha, eu acho assim, pai, se você quer se tornar mãe, né, quer se tornar pai, antes do seu filho nascer, já comece a ler a respeito do comportamento infantil. Eu acho que é sensacional quando a gente pode ter acesso a esse conhecimento antes da gente ter um filho, né?
Verdade. Eu aprendi em pleno voo, né? Sendo mãe, passando Também, pelos por isso que desafios. eu falei que para mim era aquele caderno todo rabiscado. Exatamente. É mais Fazendo desafiador, o que né? dava, Quando é assim. Então, se você pudesse preparar, estudar antes, acho Aí que hoje tem tanto material, tem. né? Muito, muito, muito. A Cícera, ela é de Macau, Rio Grande do Norte. Diz assim, minha enteada fez xixi no chão, só de birra. E no momento de nervoso, a ameacei de algo terrível, que algo terrível iria acontecer se fizesse de novo. Até agora não fez mais, mas me sinto mal pela ameaça. Devo pedir desculpas? Olha só, primeiro, ela não falou a idade da criança. Era bom vocês falarem a idade, tá? Sim, porque aqui a gente vai entender em que etapa do desenvolvimento essa criança está. Mas se ela fez xixi no chão, e ela está falando aqui, olha só o que ela fala, no chão, só de birra ela fala. Ela entende que foi uma birra. E num momento de nervoso. Quando a gente está nervosa, isso ativa, né, a bexiga e a criança faz xixi involuntariamente. Não é porque ela está fazendo uma birra. Essas duas frases são opostas, entende? Quando você fala ela está fazendo uma birra, você está pensando em manipulação. Quando você fala que ela estava nervosa, você está entendendo que é uma reação involuntária do corpo. Você não tem controle. É igual quando a gente escuta um grito, na hora você assusta. Você não tem esse controle. Então o xixi está provando que ela de fato ficou muito nervosa, com muito medo. E aí ela vem aqui e ameaçou de algo terrível. Então, quer dizer, ela ficou com muito medo mesmo. A criança acredita no adulto. Ela não pensa assim, ela está falando isso só porque ela quer que eu faça algo. Ela acredita no que o adulto disse. Aquilo é uma verdade para a criança. Então, até agora ela não fez mais. Por que ela não fez mais? Não quer dizer que é porque ela aprendeu de forma racional, mas esse momento pode ter tido um impacto tão grande, tão traumático, que ela simplesmente bloqueou aquilo por medo, né, daquele sentimento. O cérebro, ele não quer repetir isso, mas não aprendeu de uma forma positiva. Não foi um aprendizado ligado ao afeto. Por exemplo, quando a gente aprende uma matéria na escola que uma professora trata a gente bem, a gente gosta dessa professora, a gente aprende aquela matéria e lembra, faz uma associação positiva, esse é um aprendizado de forma racional, né? Tem uma ligação afetiva com aquela professora. Quando eu aprendo no medo, pode ser porque existiu um trauma. Então, é importante sim falar sobre isso e pedir desculpas, sem dúvidas. A gente erra, né? Nós não somos perfeitos. Então, todo mundo erra na humanidade e você pedir desculpas não vai te tirar, né, a sua autoridade, vai simplesmente mostrar que você reconheceu que existem outras formas melhores de lidar com a situação. Maravilha. A Lúcia de Florai, Paraná, ela diz, meu filho de 6 anos sempre faz birra para almoçar, falando que não quer comer a comida que está ali, mas no jantar ele come tranquilo. Isso seria um tipo de birra? Não, eu não chamo de birra, mas talvez tentar entender, né? Por que ele não quer almoçar? Será que tá vendo celular? Uma coisa que atrapalha muito hoje em dia o comportamento da criança é vício em tela. A criança fica muito tempo no celular, fica muito no desenho, ela não tem nem fome, ela não quer sair dali. Então é importante ver os hábitos dessa família, né? Ele está comendo na hora certa, está dando espaço entre, às vezes, um lanchinho e o almoço, né? Essa criança tem rotina. É importante tirar a tela na hora da refeição para que a criança sinta quando já está satisfeita, que ela participe, né, daquele momento. Então tem muita mãe e pai, hoje coloca o celular na frente da criança, vai dando comida na boca, a criança nem sente o que está comendo, não sente se está satisfeita. Então é importante olhar para a rotina, né? E combinar, olha filho, daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos é o almoço, né? Vamos sentar aqui para comer, senta lá com ele. Então, é importante essa parte também. Perfeito. Obrigada, Lúcia. Próxima pergunta da Marilene de Santo André. Minha filha de 3 anos não costumava fazer birras até começar a ir para a escolinha. Isso é normal devido à rotina que ela tem na escola? Ou ela sempre fez birra e eu não percebia? Bom, eu não tenho como afirmar, né, se ela fazia birra ou não. Mas é importante entender que tem crianças que, quando vão para a escola, elas passam por um período maior de adaptação. Depende muito do relacionamento que ela tem lá com o professor, com essa pessoa que está cuidando dela. Até os 3 anos de idade, Cláudia, existe um desenvolvimento do vínculo e do apego seguro com a mãe, especialmente, com o pai. Então, quando essa criança é tirada desse ambiente para entrar num ambiente novo, ela pode se sentir insegura. E aí ela chora mais, ela mostra isso através do comportamento. Então, uma boa forma de lidar com essa transição que ela está vivendo agora é deixar ela mais segura emocionalmente. Talvez dedicar um pouco mais de tempo,
para estar junto com ela, conversar mais, brincar mais, estar emocionalmente presente, até mesmo antes de ir para a escola, para a criança começar a se sentir segura. Tipo, vou para a escola, mas eu volto, né? Mamãe me busca, tá tudo bem. Então é importante a segurança. Existe, por exemplo, uma criancinha de 3 anos querer imitar o comportamento de um amiguinho ou não? As crianças, elas aprendem assim, né? Uma imita a outra por repetição, então ela pode fazer isso, mas você fala Tipo de... assim, é dela ir para a escola e ver uma criança fazendo uma birra, por exemplo, coisa que ela nunca tinha visto. Aí ela viu uma amiguinha que se joga no chão, grita e não quer fazer parte daquela atividade. Aí ela olha e repete? Não, sim, ela pode. A criança é totalmente influenciada pelo ambiente, entende? Então ela está aprendendo por repetição. Na escola ela pode inclusive aprender coisas que o pai e mãe não fazem em casa, aprendeu com o amiguinho, ela repete. Mas ela não repete de forma consciente, ela repete porque ela está espelhando aquele comportamento. Ó, Gil, via Instagram, diz, tem um neto de 4 anos que faz xixi no banheiro e cocô não. Não sei se é medo ou algo assim. Ele perdeu o pai para a Covid há 2 anos. Essa parte do desfraude é um assunto que eu não entro muito. Eu recomendo que os pediatras falem sobre isso. Mas o que acontece? O desfraude, ele precisa ser muito feito pela criança. Às vezes o pai e a mãe quer forçar um desfraude muito cedo, né? De querer tirar a fralda e a criança não se sente segura. E ir ao banheiro, né, fazer cocô, fazer xixi, está totalmente ligado também ao quanto essa criança se sente segura. Então você vê, ele faz xixi na fralda, mas não faz cocô, ele não está totalmente desfraldado. Tem a ver com a perda do pai, certo? Pode ter a ver emocionalmente, sim, se ele se sente inseguro, como que essa mãe ficou com a perda desse pai. Então, o mais importante aqui é olhar como que essa mãe se relaciona com essa criança, porque a criança, ela é uma extensão emocional da mãe, né? Se a mãe está triste, a criança sente, se a mãe está insegura, a criança sente. Então, a insegurança da mãe, após a perda do pai, pode sim impactar a criança. Mais uma? Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando sobre esse, é um assunto que eu amo. A Simone diz assim, qual a estratégia para um aluno de 3 anos que muitas vezes não me escuta, não consigo me conectar com ele, queria saber o que fazer? Bom, você sabe que eu não gosto muito de usar esse nome, tipo ferramentas, estratégias, né? O mais importante aqui é entender que uma criança de 3 anos, ela ainda não tem condição cognitiva de se comportar bem, de ficar sentadinha, igual os professores muitas vezes querem. É importante olhar para o histórico familiar. Será que é uma criança que recebe atenção em casa? Será que é uma criança que recebe afeto em casa? Quando as crianças não recebem não tem esses baldes das necessidades emocionais e físicos preenchidos, ele pode apresentar um comportamento pior na escola. E aí dificulta, no meio de tantas outras crianças, ele conseguir se sentir visto, se sentir aceito. Então, a professora precisa se colocar nesse lugar empático de acolher essa criança e não de julgá-la, entende? Porque quando ele fala, muitas vezes não me escuta, não consigo me conectar com ele. Muda a sua abordagem. Qual câmera que eu olho aqui? Pode ser a atriz. Essa. Então, é importante você, de repente, mudar a sua forma de abordá-lo, né? Em vez de repreender, de tentar direcionar, se conecta, veja o que ele gosta, agacha na altura dos olhos, conversa com ele, né? Ele gosta de desenhar, dá mais desenho para ele, porque a criança que se sente vista, compreendida, o comportamento dela é positivamente impactado, né? Perfeito. Thelma Abrão, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, tá no thelma.abraão, entra lá no Instagram, já segue. E no Face é Pais que Evoluem, tá? E tem um canal no YouTube também, que é o Thelma Abraão. Tenho certeza que você vai gostar, você que tem filhos vá, você que tem netos, você que vai ser vovó, você que vai virar mamãe. Obrigada. Tá certo? Obrigada, querida. Foi um prazer te ver. Agradeço também. Até a próxima. Até a próxima.